Olá pessoal, meu nome é Mocinaldo Medeiros, eu sou discente do curso de Ciências e Tecnologia da UFRN e hoje a gente está aqui para mostrar para vocês a terceira parte do projeto Escultor Digital, onde a gente criou aqui no Qt Creator uma pequena interface em que o usuário poderá interagir com ela para realizar desenhos das figuras geométricas que a gente já vinha trabalhando. É importante lembrar que na primeira parte a gente fazia o desenho dessa escultura diretamente no código. Na segunda parte a gente desenhava as figuras a partir de um arquivo de texto que a gente lia e mandava fazer as determinadas instruções que tinha nesse arquivo. E aqui na terceira parte o usuário poderá interagir diretamente com uma pequena interface. É, então, basicamente aqui, quando eu criei o projeto no Qt, ele criou essa classe main, onde eu não mexi nela, e aí a gente vai ter quatro classes. A Dialog, a Main Window, a Plotter e a Sculptor, que a gente já vinha trabalhando. Eu fiz umas pequenas modificações na classe Sculptor, mas eu vou mostrar elas mais adiante. Então, indo aqui para a Main Window, para o arquivo de header, a gente vai ter uma enumeração de cada forma geométrica que poderá ser desenhada e a gente vai ter os parâmetros dessa classe, como um ponteiro para um objeto main window, vai ter as dimensões, as cores, o objeto que está sendo desenhado, um ponteiro para um objeto da classe escultor e um ponteiro para um objeto da classe createGroup, que eu vou explicar mais à frente. Então, basicamente aqui a gente vai ter um método private para atualizar as cores e aí a gente vai ter esses slots, que são basicamente sinais que a gente recebe da classe widget e vai realizar determinadas ações a partir desses sinais. Por exemplo, aqui a gente tem o método kit, o método de setar as cores, de desenhar uma forma, de atualizar as coordenadas, isso tudo como público. Aí como privado, a gente vai ter para criar um novo escultor, vai ter o método de salvar, vai ter o método de adicionar ou remover determinadas figuras que a gente quiser e vai ter um método para alterar o valor da posição do eixo Z. Então, indo aqui para a implementação da main window, a gente vai ter o seguinte: eu coloquei aqui para quando criar um novo objeto desse, ele começar com algumas características, por exemplo, dimensão 10 em cada eixo, as cores setadas como zero e o objeto atual de desenho como voxel. Então a gente aloca um novo vetor com essas dimensões e aqui eu saí colocando o valor máximo de cada slider que eu vou mostrar aqui na, na main window, os valores de cada, limitando os valores de cada slider. Por exemplo, os valores de dimensões, ele vai ter o tamanho informado menos 1, para que o usuário ele não tente, ele não consiga, na verdade, alocar um voxel em uma posição que não foi alocada na memória. E aí o box, ele vai pegar o tamanho máximo informado menos 1, aí no caso da esfera, ele vai pegar o tamanho máximo informado dividido por 2, que no caso é o raio, aí o da elipse, ele vai pegar o raio de cada eixo, referente a cada eixo. E aí o Z, tamanho Z máximo, vai ser o informado pelo usuário, onde ele vai carregar a matriz, retornando o plano no valor que ele está e, por padrão, eu deixei setado apenas no plano XY. Então a gente vai desenhar os nossos voxels no plano XY fixo e vai variar o eixo Z. Aqui a gente tem o Key Action Group, que serve basicamente para quando eu selecionar um botão de desenhar alguma determinada figura geométrica, outro não esteja selecionado. Por exemplo, se eu selecionar o voxel, aí ele deseleciona o que estava marcado anteriormente. Aqui a gente tem a conexão dos slots. Eu fiz todas as conexões por aqui mesmo pelo código. E aí a gente tem aqui as conexões das figuras geométricas referente a cada uma, onde vai chamar o método que vai alterar o objeto atual de desenho para o respectivo objeto que se quer desenhar. E a gente tem alguns botões aqui, como o de salvar, o do slider do eixo Z, o de sair e o de desenhar um novo escultor.
No caso, eu deixei dois botões para criar um novo escultor aqui. Qualquer um dos dois que usar, ele vai conseguir alocar um novo escultor digital. E aí a gente tem os slots das cores, RG e B, e aí a gente tem outros que eles vão desenhar as formas e atualizar as coordenadas que está sendo desenhada. Então a gente tem aqui o destrutor da classe, a gente vai ter um método para atualizar as cores, onde a gente vai passar as três cores, RGB, e a gente vai ter o de sair, que ele vai retornar um exit igual a zero, vai fechar o programa, e a gente vai ter o de setar as cores, onde ele basicamente recebe a cor, a respectiva cor, vermelho, verde e azul, e vai dar um update color para fazer essa atualização. Aqui no método de desenhar a forma, ele vai receber o clique horizontal e o clique vertical para saber onde está sendo clicado, e aí ele vai verificar qual o objeto que está selecionado. E aí, dependendo do objeto, ele vai lá na classe escultor e chama o respectivo método que vai passar a posição do clique horizontal, o clique vertical, vai passar a posição do eixo Z que está armazenada no slide e vai fazer um carregamento na matriz, no eixo informado, no número do eixo Z que está setado no slider e no plano X e Y. E aí, tipo assim, vai variar de acordo com a figura que está sendo desenhada, né? Por exemplo, no caso do voxel, a gente passa as coordenadas, no caso da esfera, a gente passa, ou melhor, da caixa, a gente passa um intervalo inicial e intervalo final, uma posição inicial do intervalo e uma posição final do intervalo em cada eixo. Na esfera, a gente passa a posição do centro e do raio. Na elipsoide, a gente passa a posição do centro e dos três raios, e por aí vai. Então a gente tem aqui uma posição para atualizar as coordenadas lá nos sliders do eixo X e Y. Quando a gente vai clicando na matriz, ele vai atualizando as posições. Aqui a gente vai ter um método para criar um novo escultor, onde ele vai criar um ponteiro para um objeto da classe Dialog, que é aquela classe que a gente mostrou, que a gente vai mostrar ainda. Ou melhor, vou mostrar agora aqui. Nessa classe Dialog, a gente vai ter três métodos, dxDialog, dyDialog e dzDialog, onde eles basicamente vão retornar o valor que está contido no campo de texto que o usuário digitar. Aqui a formazinha, o usuário vai digitar o valor que ele quer nesses três campos de texto, vai dar um OK, e aí ele vai retornar aqui com essas funções, vai retornar lá para a classe main window, e aí ele vai pegar esses valores e vai verificar se já tem um escultor alocado. Se tiver, ele deleta e cria um novo com as novas dimensões informadas e faz basicamente de novo aquele processo que eu falei anteriormente sobre setar o valor máximo dos sliders para cada figura geométrica. Então a gente vai ter aqui um método para salvar, onde ele vai criar uma pequena caixa e vai perguntar o nome do arquivo que a gente quer salvar. Aqui a gente tem um filtro para o tipo do arquivo. No caso, como eu só tenho implementado o método de salvar o arquivo em formato OFF, eu deixei aqui apenas ele. Aqui a gente vai ter os métodos que vão ser chamados com aqueles sinais que eu falei anteriormente, onde ele muda o objeto para o objeto que está querendo ser desenhado. E aqui ele ele faz um carregamento da matriz com o valor do eixo Z que está sendo informado e no plano XY que eu deixei por padrão. Então, indo aqui para a classe escultor, aqui o header basicamente está do mesmo jeito das partes anteriores. Eu só enumerei os planos X, Y e Z. Criei um novo método chamado getPlano, onde ele
vai passar o valor do eixo Z e o plano atual, que por default é o XY, já que eu só implementei ele. Então, indo aqui para a classe escultor, eu fiz uma pequena modificação quando aqui no método de putVoxel e cutVoxel, que ele vai verificar primeiro se as coordenadas que estão sendo informadas para colocar ou retirar esse voxel, ele é maior do que zero e menor do que a posição nos três eixos que estão sendo alocados. Porque quando eu estava fazendo o projeto e não tinha essa condição aqui, quando eu tentava colocar um voxel em uma posição que não estava alocada, o programa fechava tudo. Então eu consegui resolver apenas colocando esse if aqui. Então indo aqui para a implementação do método getPlano, aqui eu fiz a implementação para os outros dois eixos, mas como eu não coloquei um botão lá na classe main window para fazer a troca desses eixos e nem coloquei aqui na classe main window para ele verificar qual eixo que está sendo desenhado, eu acabei comentando isso aqui para acabei comentando essa parte aqui para deixar para um futuro upgrade aí que eu venha a fazer nesse projeto. Então, basicamente, ele vai receber a posição atual no eixo Z e vai receber o plano que está sendo desenhado, como eu falei. E aí ele vai criar um vetor de voxels e mais um vetor de voxels, e aí ele vai percorrer toda a matriz do plano XY, nesse caso aqui, vai setando as cores e vai mostrando o voxel, setando a visibilidade para on. Para caso tenha alguma coisa desenhada já, ele vai mostrar isso para o usuário. Então, basicamente foi isso. Aqui só falta a gente mostrar a classe plotter e aí depois eu vou mostrar lá a interfacezinha funcionando. Na classe plotter, ela vai ser responsável por fazer os eventos de desenho lá na classe main window. Então a gente vai ter um paint event, a gente vai ter um método para setar o tamanho, vai ter o mouse press event, onde ele vai detectar quando o mouse foi clicado. A gente vai ter o mouse move event, que é quando a gente mover o mouse com ele clicado. Vai ter o mouse release event, que ele vai detectar quando a gente solta o mouse. Vai ter um método para carregar a matriz, recebendo um vetor de voxels. Vai ter um sinal para atualizar a posição e como características, essa classe plotter vai ter número de linha, de coluna, vai ter um bool pressed, onde a gente vai detectar se o mouse está sendo pressionado ou não. Vai ter um vetor de voxels, aí ele vai ter a borda vertical e horizontal da matriz, vai ter a dimensão da célula, altura e largura da tela e altura e largura da célula. Então, indo aqui para a implementação da classe plotter, a gente vai ter o seguinte, a gente vai começar com o número de linhas e colunas também igual a 10, o preset igual a falso, e aí a gente vai pegar aqui os tamanhos de altura e largura da célula, da tela, ou melhor que diga, depois a gente vai pegar a altura e largura da célula, e aí a dimensão da célula ela vai ser a menor entre a altura e a largura, e depois a gente vai setar o tamanho passando o número de linhas e colunas. Então aqui no Paint Event, basicamente a gente vai ter uma caneta, vai ter um brush e vai ter um key painter, onde a gente vai realizar o desenho da esferazinha que a gente está passando, que no caso aqui eu escolhi que fosse uma esfera, a gente faz um draw ellipse, no caso passando os três eixos ele fica com esferazinha, e aí aqui tem outras características, como por exemplo esse key gradient, ele faz um pequeno efeito de luz branca na célulazinha que eu estou desenhando, que eu vou mostrar mais à frente. E a gente tem aqui o set tamanho, onde a gente passa o número de linhas e colunas e faz um repaint na matriz. A gente tem o mouse press event, onde ele pega a posição horizontal e vertical, seta o preset igual a true e sai emitindo sinais da posição vertical e horizontal do mouse.
Aqui o Mouse Move Event é basicamente a mesma coisa, sendo que no caso o Pressed ele já está igual a True, então não precisa a gente colocar de novo aqui. E o Mouse Release Event, a gente pega e seta o Pressed igual a falso para ele detectar que o mouse não está mais pressionado. E aí por fim a gente vai ter o Load Matriz, onde a gente passa um vetor de voxels, e a gente vai setar o número de linhas e de colunas baseados nesse parâmetro passado, vai pegar esse vetor de voxels V que a gente alocou lá no arquivo de header, vai atribuir o vetor passados e vai dar um repaint. Então, acredito que é isso. Aqui a gente tem a interfacezinha da main window e vamos executar o código. Então aqui ó, a gente pode ver que ele já começa com 10 linhas e 10 colunas, já começa com o objeto de desenho selecionado por padrão com o voxel, e aí por exemplo aquilo que eu falei anteriormente sobre o KeyPaint Event, de ter esse gradient, seria isso aqui, esse pequeno efeitozinho branco aqui, e aí a bolinha, que no caso seria a elipse, com os 3 eixos, e aí a gente tem aqui, por exemplo, ó, quando a gente clica no mouse e sai arrastando, ele sai desenhando, para que a gente cut voxel, a gente tem aqui para retirar o voxel, e aí uma coisa que eu esqueci de falar é que a gente fez também esses pequenos desenhos aqui, onde eles se encontram aqui na pasta Recursos, que são esses pequenos ícones aqui para o usuário saber o que está desenhando. Então a gente tem aqui Put Voxel, Cut Voxel, Put Box, Cut Box, Put Sphere, Cut Sphere, Put Ellipsoid e Remove Ellipsoid. Então vamos fazer aqui, ó, a gente já começa aqui, por exemplo, mudando a cor, e aí tem esse botão aqui onde a gente pode ver a cor atual que vai ser desenhada. Mas aqui, deixa eu botar o Put Voxel aqui, e aí a gente pode, por exemplo, retirar uma caixa, e aí a gente ajusta aqui a dimensão, ó, ela vai até 9 a dimensão nos sliders do eixo, porque como a gente tem 10, eu setei para ficar o tamanho total menos 1, e aí por exemplo o raio nos eixos eles vão até 10 menos 1 dividido por 2, que nesse caso aqui como é inteiro vai dar 4, no caso da esfera também. E aí a gente pode, por exemplo, colocar uma caixa, aqui ó, a gente pode ir tanto por esse caminho aqui de Sculptor, que ele abre uma caixa de diálogo, como pode ir por aqui, onde ele também abre a caixa de diálogo, e a gente pode setar um novo tamanho para o escultor, por exemplo, e ele apaga o que tinha antes. Então aqui a gente pode, por exemplo, colocar uma caixa, retirar a caixa, podemos mudar também o eixo Z, colocar uma esfera de raio 3, retirar a esfera, colocar um elipsoide com eixos diferentes, tá, esse aqui assim, por exemplo, retirar a elipsoide, e aí a gente pode mudar o eixo também. Vamos fazer aqui uma coisa para a gente salvar o arquivo. Vamos, por exemplo, colocar um box aqui, vamos mudar o eixo para 5, e aí vamos desenhar uma esfera de raio 2. Aqui quando a gente muda o plano, que clica no Draw Widget de novo, ele muda o plano. Então vamos aqui lá mais para o final, desenhar alguns voxels. Vamos mudar a cor aqui também, só para
ficar mais legalzinho, botar um laranja aqui, azul. Tá assim. Vamos desenhar aqui um elipsoide. E vamos salvar o arquivo. Então aqui ele vai perguntar onde a gente quer salvar o arquivo. Vamos salvar aqui com o nome teste.off. E aqui a gente vai aqui na pasta e vemos aqui que está aqui o teste.off. Vamos abrir ele aqui no MeshLab e está aqui a figura que a gente vinha desenhando, né? Só mais uma coisa que eu tinha esquecido de mostrar aqui, pessoal, é que, por exemplo, se a gente tenta só alocar alguma coisa fora, eu tô saindo, ó, com o mouse e voltando, clicado, e ele não dá nenhum erro, que foi exatamente aquele if que eu tinha mostrado para vocês lá. Aqui, colocando a esfera, retirando uma elipse, por exemplo. Então, o que acontece, só mais uma coisa que eu esqueci de mostrar, é quando você clica aqui no kit, ó, ele fecha. Então, é isso, pessoal. Aqui tá o teste.aff que a gente fez no vídeo. É isso aí. Obrigado pela atenção e até mais.